O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. É apresentado a Jesus um paralítico, e a primeira coisa que Jesus realiza é o perdão de seus pecados. E com isso, nós podemos então refletir, meditar, o que de fato paralisa a nossa vida, ou o que de fato tem poder para realmente paralisar o nosso existir. Quando então Jesus diz ao homem: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados, está colocando então para nós de maneira bem clara que sentimentos negativos de ódio, de raiva, isso é que prejudica a nossa saúde, tanto psicológica, emocional, como também a nossa saúde física. Isso é que sim realmente pode paralisar a nossa vida. Jesus, concedendo o perdão dos pecados a este homem, está a nos dizer então que é preciso então abrir-se novamente ao amor. Abrir-se novamente àquilo que realmente move a nossa vida. Porque, sim, existem situações, existem momentos que nós passamos, que nós nos trancamos ao amor, nós nos decepcionamos com alguém que nos ofendeu, com alguém que nos traiu, nós nos decepcionamos com alguém que foi ingrato, alguém que foi incompreensivo. Então nós guardamos, retemos dentro de nós então um ressentimento ou um rancor, ou então algum trauma que nós guardamos então com aquele sentimento vivo ainda de ódio, de raiva, aquela mágoa, aqueles ressentimentos que ainda alimentamos dentro de nós, e tudo isso nos bloqueia, tudo isso nos fecha, tudo isso nos paralisa. Então quando Jesus diz: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados, em outras palavras podemos dizer assim: se abra ao amor. Não deixe que ações do passado determinem o teu presente. Não deixe então que as ofensas do passado agora condicionem o teu viver atual. Não deixe então que os traumas sofridos lá continuem a determinar o teu viver agora. Se abra novamente ao amor. É difícil, porque nós carregamos talvez por anos aquela história, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela decepção, e por anos nós estamos guardando aqui dentro, e aí é difícil. Não, mas não é tão difícil se libertar disso, não é tão fácil, ou melhor, não é tão fácil se libertar, não é tão fácil deixar, não é tão fácil esquecer. Mas ter a coragem de buscar um caminho, de recomeçar, de romper com essa escravidão daqueles maus sentimentos, daqueles traumas, daquelas ofensas que ainda aprisionam, que ainda paralisam a minha vida.
A coragem, então, de encontrar no amor, no perdão, um recomeço, um novo caminho, uma nova maneira, um futuro melhor. Escutar Jesus nos dizendo: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados, é então justamente se libertar. O perdão é uma libertação. Se libertar para recomeçar, para dar um novo significado à sua vida. Ou como o Evangelho vai colocar de maneira muito bonita, depois que Jesus perdoa os pecados e dá a ordem dele se levantar, ele levanta, toma a sua cama e volta para casa. Ou seja, ele levanta, toma a iniciativa, dá a coragem, toma aquilo que estava impedindo ele, a cama, o que estava fazendo a vida dele todo o tempo ficar ali parada, e ele volta para casa para organizar a sua vida novamente. Arrumar a sua casa, ou seja, arrumar o seu interior, agora a partir de quê? Do perdão e do amor. Reorganizar a sua vida aonde ela parou, aonde ela ficou estagnada, por causa do ódio, por causa do ressentimento, ou por causa das ofensas, ou até mesmo por causa da falta de se perdoar, porque é outra coisa que nos paralisa. Porque nós somos pecadores, sabemos disso, devemos ter consciência disso, mas muitas vezes as pessoas cometem alguns erros e que elas nunca se perdoam, e isso também paralisa a vida. Precisamos ter essa coragem, ou melhor, essa confiança de escutar: coragem, os seus pecados estão perdoados, o Senhor nos perdoa para recomeçar. Há quantas pessoas que cometeram algum erro, alguma coisa, ou na sua vida passada, no seu momento passado da sua história, e que continua até hoje: eu não mereço, eu não sou digno, porque eu fiz isso, presa àquele momento, porque nunca aceitou o perdão de verdade. Então, coragem, os teus pecados estão perdoados, tanto para deixar as ofensas, deixar as mágoas, tanto para aceitar o perdão e organizar a sua vida novamente. Repito, a partir do amor, a partir do perdão. E no final do Evangelho, o Evangelho então testemunha que a multidão ficou admirada. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O poder não de fazer o paralítico andar, o poder de perdoar os pecados. Aqui nós podemos com certeza meditar e falar da importância do sacramento da reconciliação que nós temos em nossa igreja, o poder dado ao sacerdote, homens também de limitação, homens também pecadores, mas pelo ministério foi conferido esse poder, essa autoridade, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos falar também de algo que é comum a todos, porque como estamos falando do perdão e do amor, é este o poder que o Senhor concedeu a todo homem e a toda mulher. Lembrando da carta de São Paulo aos Romanos, lá Romanos 5:5, quando ele diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então nós temos este poder. Não só referência ao sacramento da reconciliação, como disse, mas cada um de nós está essa capacidade deste poder, de exercer este poder, o verdadeiro poder que move a vida, que renova, que resgata, que restaura, que dá novo significado. O poder de amar e perdoar está ao nosso alcance. Então, usemos mais deste poder que o Senhor nos deu, tenhamos mais desejo, tenhamos uma santa ambição realmente deste poder de amar e perdoar, porque aí então a vida será sempre movida, inspirada, fluida e crescendo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.